Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 14. Amém? Amém. Está escrito assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém por essa palavra? Queria orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Se na correria dos nossos dias, na correria da nossa pressa cotidiana, nós esquecemos ou não nos lembramos de falar ao Senhor o quanto nós somos gratos, nós queremos dizer agora: nós somos gratos por toda a graça recebida, por toda a misericórdia que experimentamos, por tudo aquilo que mesmo sem sabermos, mesmo sem vermos, o Senhor tem feito cooperar para o nosso bem. Muito obrigada, Pai. Obrigada pelo privilégio que temos de estar na Tua casa. Nós estávamos com saudades disso. Então nós queremos aqui te entregar algo puro, Senhor, te entregar algo suave, que agrade o Teu coração. Senhor, se nós estamos um pouco cansados e fadigados dos nossos dias, da nossa semana trabalhosa, Espírito Santo, nós precisamos receber uma porção de ânimo, de força, de alegria para caminhar mais uma milha. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Nós não queremos desistir, nós não queremos parar. Nós sabemos quem pode nos fortalecer. E é por isso que nós viemos te adorar, buscar do Senhor, entregar ao Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem tantas coisas maravilhosas para nos dar. Muito obrigada, Senhor. Fale comigo, fale com a tua igreja. Nós queremos ouvir a tua voz, porque ela tem a direção que precisamos. Ela tem a luz que precisamos. Então fala conosco, Senhor. Direciona o nosso coração, alinha o nosso coração, afia o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem glória aí? Tem aleluia também? Querido, eu prometo que eu não vou demorar. Amém? Amém? Deus, Ele tem me dado uma palavra em cima desse versículo que eu já ministrei em alguns lugares específicos. E enquanto eu estava ali ouvindo os louvores, adorando a Deus, o Senhor trouxe ela na minha memória e eu tive o entendimento de que é aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Deus, Ele é muito pontual naquilo que Ele faz, sim ou não? E nesse versículo que a gente leu, eu acho que todo mundo já viu uma conferência, já foi a algum culto, já ouviu alguma canção que fala sobre isso, que fala sobre despertar, que fala sobre levantar, mas talvez você não se atentou um pouco mais profundamente para aquilo que esse versículo quer trazer sobre você nos dias de hoje. Quem está escrevendo isso, quem está falando isso é Paulo para a igreja de Éfeso. E nessa carta de Éfeso, eu sempre achei essa carta bem pontual e completa. É uma carta completa. É nessa carta que Paulo ele fala sobre Cristo ser o cabeça. É nessa carta que Paulo ele fala sobre Jesus ser a plenitude de Deus. É nessa carta que Paulo ele fala sobre as esposas, as mulheres serem submissas aos seus maridos como a igreja se submete a Cristo. É nessa carta que Paulo diz aos maridos: amem a sua esposa como Cristo ama a igreja. Então essa carta é pontual e tem muitos conselhos preciosos para nós.
E nesse capítulo que a gente leu, Paulo está dando alguns conselhos de conduta para aquele povo. Ele está diferenciando filhos da luz e filhos das trevas. Ele está diferenciando conduta dos filhos de Deus e condutas daqueles que ainda não conhecem a Jesus. Só que parece, eu não sei para você, mas quando eu leio esse capítulo, me parece que no meio de todos esses conselhos, que no meio de todas essas direções, Paulo ele abre um parênteses, Paulo ele abre uma aspa e coloca a coisa para ser um pouco mais profunda. Paulo ele abre um parênteses aqui, e esse versículo que a gente leu é Paulo abrindo um parênteses para um posicionamento um pouco mais profundo naquele povo. Paulo ele se lembra de algo que é falado naquele tempo, e talvez isso se refira a Isaías, ou talvez isso seja um fruto de algum cântico da época, mas Paulo se lembra, no meio de todos os conselhos que ele está dando, Paulo ele se lembra de alguém que diz justamente isso: desperta tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos, e Cristo te iluminará. E Paulo entende que é importante trazer isso para cá, para esse momento de discernimento, de diferenciação sobre os que são de Deus e os que não são. E nesses dias, nesses últimos meses, Deus ele tem falado comigo nesse versículo aos dias atuais. Porque, meu querido, se você não vigiou no meio da pandemia, infelizmente você pode ter se tornado um dormente. Se você não discerniu o que Deus estava movendo no meio da pandemia, infelizmente você pode ter se tornado alguém apático espiritualmente. Alguém que tem sim a sua ida na igreja, mas alguém que está inconsciente, que não flui, só revira, só boia, não se move, só revira naquilo que Deus está fazendo, não tem discernimento daquilo que Deus está fazendo. Só que assim como nesse momento, para aquele povo, Paulo não está mais fazendo um pedido. Quando ele traz esse versículo, essas palavras, Paulo está fazendo uma convocação, querido. Eu consigo perceber que nos dias em que nós estamos, Deus ele está sendo um pouco mais profundo. Para aqueles que não o conhecem, o convite ainda está de pé. Mas para aqueles que o conhecem, não é mais um convite, é uma convocação. Eu tenho percebido que Deus ele tem urgência de decisões nesses dias. Deus ele tem urgência de que você se posicione, de que você saia desse lugar de dormência. Não estou falando que Deus tem pressa, porque pressa é inimiga da perfeição, mas eu estou te dizendo que estava no plano de Deus a urgência dos últimos dias. E também estava no plano de Deus, está no plano soberano de Deus, a convocação para que aqueles que o ouçam saiam de um lugar de apatia e entrem em um lugar de movimento naquilo que ele está fazendo. Quando Paulo fala isso, é como se Paulo estivesse dizendo para aquele povo: ei, é hora de reagir. E se eu trouxer isso para a nossa vida hoje, eu posso também de falar, meu irmão, é hora de reagir. Talvez você se tornou no meio da pandemia alguém dormente, que não tem sensibilidade mais com as coisas de Deus. Você olha para o antes da pandemia e você fala: eu fluía, era diferente, eu sentia, eu me arrepiava, eu chorava, eu entregava, eu descia, eu jejuava. Mas parece que a pandemia veio e foi um balde de água fria no teu fogo. A palavra que eu tenho da parte de Deus para você é tempo de despertamento sobre nós.
Talvez a pandemia jogou água no teu fogo, mas agora é tempo de limpar o altar, tirar as cinzas, colocar lenha outra vez e clamar por fogo de novo, e clamar pela presença de novo, e clamar por Ele outra vez. Não é mais tempo de viver na apatia, minha querida, meu querido. Quando Paulo fala sobre um despertamento, eu consigo entender que aqui é quando Deus quer abrir os nossos olhos. É quando Ele quer tirar as escamas. Porque quando nossos olhos estão com escamas, nós murmuramos ao invés de confiar. Nós deixamos para trás, deixamos de lado ao invés de crer. Nós abandonamos o primeiro amor ao invés de guardá-lo no nosso coração. Quando Ele fala desperta, Ele está dizendo abra os seus olhos. Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele vai fazer amanhã. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Pandemia não tocou em Deus, talvez tocou na gente, mas não tirou Deus do seu lugar. O trono ainda é dele, o poder ainda é dele, a glória ainda é dele, o controle ainda é dele. E se nós abrirmos os nossos olhos, a gente percebe, Ele ainda está movendo. Sabe, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Um momento. Eu aprendi que todo despertar nasce de um desconforto. Muitas vezes na palavra de Deus, o povo de Israel entrou em crise. E nos momentos de crise, Deus levantava para ser despertador no meio do povo. No meio do desconforto, Deus está sacudindo a gente. O conforto é perigoso demais, porque se a gente não vigiar, se a gente não se ater, se a gente não ter discernimento, os nossos olhos se fecham e a gente nem percebe. Nosso coração esfria e a gente nem percebe. Agora, meu querido, se os nossos olhos se abrirem, Deus pode fazer coisas simples, Deus pode fazer coisas pequenas, nós adoraremos do mesmo jeito. Deus pode ficar em silêncio, nós adoraremos do mesmo jeito. Deus pode tocar e levantar o do lado e ainda não ser o teu tempo de ser levantado. Você adora do mesmo jeito. É como se Deus estivesse dizendo: abra os seus olhos, porque a pandemia não significou que Ele parou de fazer. Deus nunca para de agir. E minha irmã disse aqui: operando Ele, quem impedirá? Abra os seus olhos. Jeremias é levantado no tempo de crise, Joel é levantado no tempo de crise, Ezequiel é levantado no tempo de crise, Daniel é levantado no tempo de crise. Estamos vivendo tempos de crise, tempos de desconforto. Incomoda essa crise, esse desconforto. Mas deixa eu te falar, Deus não te leva a lugares desconfortáveis se Ele não estiver querendo que você se reposicione. Tempos de crise são tempos de reposicionamento.
Tempos de crise são tempos de subir o nível. Tempos de crise são tempos de transformar o seu coração em um coração mais profundo, mais intenso, mais entregue. O conforto é perigoso, meu querido, porque o conforto nos satisfaz. Mas a palavra de Deus nos mostra que não é sobre viver em um lugar confortável, é sobre não parar de ter sede, é sobre não parar de ter fome, é sobre não parar de conhecê-lo, é sobre prosseguir em conhecê-lo. Não é mais hora de dormir, querido. Eu anotei um negócio aqui. Deixa eu falar. Sansão dormiu no colo de Dalila. Jonas dormiu no seu momento de desobediência. Os discípulos dormiram quando Jesus os chamou para orar. Eutico dormiu no meio da pregação de Paulo e caiu da janela. Se Deus está te chamando, te deixando em um ambiente desconfortável, Ele está te alertando, Ele está te avisando, Ele está te atraindo, e Ele está pedindo: é tempo de uma nova posição, é tempo de uma nova ousadia, é tempo de colocar a coragem para fora. Aleluia. Glória a Deus. Então o despertar, ele abre os meus olhos, ele ativa a minha consciência. Só que aí vem Paulo e continua, ele diz assim: levanta-te do meio dos mortos. Morto não tem propósito. É como se Paulo estivesse falando: é hora de se posicionar como quem quer viver o seu propósito de verdade. Só que deixa eu te falar, na Revolução Industrial, se eu não me engano, algumas pessoas eram pagas para despertarem as pessoas em horas mais cedo. Daí vem a ideia do despertador e a função do despertador. E se eu pudesse falar para você, a coisa que eu mais odeio no mundo, eu falaria despertador. Ele incomoda, é desconfortável. Aí a gente vai, bota soneca, desperta, bota soneca, desperta, bota soneca. E muitas vezes você vem na igreja e Deus usa alguém pregando, Deus usa alguém louvando, Deus usa alguém na oferta, Deus usa alguém com uma palavra no meio do culto. As pessoas que Deus traz aqui, teus líderes, teus conselheiros, são despertadores de Deus para a sua vida. A gente não está aqui porque é hora de ter uma performance, mas é como um despertador de Deus. Deus levanta pessoas para alertar, para avisar, para incomodar, para gritar. Lembra-se de Elias. Elias é chamado de perturbador de Israel, porque ele alertava o povo. Deus nos usa para ativar a tua consciência, mas o despertador não tem poder para te colocar de pé. Ele abre os teus olhos, mas ele não tem poder para te colocar de pé. O que acontece então, Karen? Se você só abrir os seus olhos, meu querido, infelizmente, você vai ser só um admirador daquilo que Deus está fazendo. Nossa, que bonito, que legal, que bacana. Você vai ser só um espectador do que Deus está movendo. Olhos abertos. Agora, se você firmar os teus pés, você não é mais um admirador, você é participante. Você está dizendo para Deus: Deus, eu não quero só ver o Senhor usando fulano. Eis-me aqui, pode me usar.
Eu não quero só ver o Senhor fazer longe. Eis-me aqui, pode fazer em mim. Levantar significa firmar os meus pés. Não é mais um despertar de olhos e apenas de consciência. Fica um pouco mais profundo, querido. É um despertar de atitudes. É um despertar de prática de vida. É um despertar de posicionamento. Para Ezequiel, no capítulo 2, Deus diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Para o vale de ossos secos, o profeta profetiza conforme a ordem que recebeu, e os ossos têm vida. Sabe por que é difícil se posicionar como quem levanta diante de Deus? É porque para estar de pé diante dEle, para me levantar diante dEle, isso exige compromisso, isso exige comprometimento. Quando você abre os seus olhos, você vai em cultos legais, você vai na vibe do momento, no fluir do momento. Agora, quando você não só está desperto com os teus olhos abertos, consciente, mas você está com os pés firmes, posicionados, não precisa que ninguém venha aqui e faça um culto bom para você, não. Você chega aqui nessa porta queimando, ardendo, querendo entregar para Ele o que você tem de melhor. Se você está posicionado de pé diante de Deus, você não precisa de uma palavra de um profeta no pé do teu ouvido. Você abre a Bíblia dentro da tua casa e o Espírito flui, o Espírito fala, o Espírito confronta, corrige, e você continua amando. Eu vim aqui falar para você que não é só o momento de abrir os olhos, é o momento de firmar os pés. Se os nossos pés estiverem firmes, meu querido, vem tempestade, você não cai. Se você estiver com seus pés firmes, vem críticas e você não é frustrado por causa delas. Se os seus pés estiverem firmes, vem pandemia, mas você não para de ser adorador. Se os seus pés estiverem firmes, nada para você, porque você não vai estar firme por causa de um discurso que você ouviu. Você vai estar firme por causa de quem te levantou, Cristo Jesus. Querido, está na hora de reagir. A pandemia está acabando, as portas estão se abrindo. Quem nós seremos quando tudo voltar ao normal? Infelizmente, alguns de nós serão piores do que eram antes. Outros de nós serão como eram antes. Mas glória a Deus, porque Ele vai levantar alguém que não vai ser mais quem era antes. E nem vai ser sua melhor versão também, porque não existe melhor versão de nós mesmos. Mas está prosseguindo, deixando para trás o seu eu e adquirindo na caminhada, enquanto segue Jesus, está adquirindo o caráter de Jesus. Essa é a melhor versão para a nossa vida. Está chegando a hora
em que quando todas essas portas se abrirem, sedentos voltarão a chegar dentro dos nossos templos. E o que será que eles vão encontrar? Pessoas mais quebradas do que eles, pessoas mais desesperadas do que eles, desequilibradas do que eles? Não, eles encontrarão uma igreja que ficou de pé, eles encontrarão cristãos que se levantaram, eles encontrarão um que abriu os olhos e firmou os pés. Quando tudo isso aqui passar e as portas se abrirem, aquele que estiver desperto, aquele que estiver de pé, esse está apto para iluminar. Este está apto para ser luz. Este está apto para revelar Jesus. Karen, por que você está dizendo isso? Querido, talvez todo esse tempo foi para descanso, restauração, regeneração. Talvez todo esse tempo foi para o vaso ser quebrado e ser refeito. Mas Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Quando tudo isso passar, você vai começar a ver os propósitos de Deus na vida de algumas pessoas. Talvez você veio aqui nessa noite e você estava dormindo, estava morto espiritualmente, insensível. Que essa palavra reverbere dentro do seu coração. Que essa palavra seja aquela palavra que fica aqui na garganta, que dá um nó na garganta, e que todas as vezes que você for engolir, o Espírito Santo te faça se posicionar. Estamos entrando em tempos difíceis, que o mundo tenta tirar de nós a convicção dos nossos princípios, dos nossos valores, da palavra que temos, da convicção que temos. E para estes tempos Deus está nutrindo uma igreja posicionada, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não se vende. E que nessa igreja que Ele está levantando, você faça parte dela, você esteja no meio dela, posicionado. E quando alguém falar, não precisa renunciar, você vai ser alguém posicionado e vai falar, Ele disse para renunciar, então eu renuncio a mim mesmo. E quando alguém virar e falar, não, os seus instintos e os seus impulsos são a sua identidade, você vai falar, não, a minha identidade é ser como Jesus, é viver como Jesus, é aprender de Jesus. Uma igreja posicionada brilha. Um cristão posicionado é diferente. Ele é atacado, as trevas não suportam a luz, mas ele inspira outros a se posicionarem também. E talvez nesse tempo de crise Deus está procurando só um Joel, Deus está procurando só um Jeremias disposto a chorar, Deus está procurando só um Ezequiel disposto a profetizar, a se colocar de pé e a falar, ei, é tempo de se posicionar, rasgue o vosso coração, converta-se dos seus maus caminhos, Ele é misericordioso. E o que vai acontecer então, Karen? E depois acontecerá que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Uma igreja posicionada atrai o avivamento. Atrai. Fica de pé comigo, por favor. Você entendeu alguma coisa? Fez sentido para você? Talvez você veio aqui e estava dormindo morto. E
se ninguém profetizou sobre você há muito tempo, eu quero profetizar. Você pode estar dormindo, mas esse estado está acabando. Deus está abrindo os teus olhos. Você não via até hoje. A partir de hoje você vai ver o sobrenatural na sua vida. Você vai ter visões daquilo que Ele está movendo, daquilo que Ele está tirando. Você vai ver provisão no meio dessa crise. Você vai ver restauração no meio dessas depressões. Você vai ver transformação no teu coração. Se ninguém profetizou sobre a sua vida, eu quero profetizar. Você pode estar nos dias em que você está morto, mas o nosso Jesus venceu a morte e pode tirar você daí e fazer você estar de pé outra vez. Eu profetizo sobre a sua vida, vida de Deus, vida de Deus, ânimo, força. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Aleluia! Desperta, desperta, se ponha de pé. Como eu faço isso, cara? Eu sou só um despertador de Deus para a sua vida. Talvez você não gostou que eu tentei gritar aqui, né? Porque eu tenho um amigo que ele fala que eu sou a única pessoa que ele conhece que grita baixo. Mas deixa eu te falar. Deus, Ele tem urgência de decisões. Deus, Ele tem urgência de posicionamentos. Não é hora de esconder a luz que Ele tem para a sua vida embaixo da mesa, embaixo da cama. De esconder as experiências que você teve com Deus, de esconder o quanto Ele fez na sua vida. É tempo de revelar ao mundo aonde Ele tocou, o que Ele tocou, aonde Ele transformou, o que Ele transformou, qual parte do fruto do Espírito está nascendo sobre você. Qual é o lugar onde o caráter de Jesus está nascendo? É tempo de ser uma igreja posicionada. E quando for a hora necessária, diremos sim, sim. Mas quando for o momento necessário, diremos não, não. Uma igreja posicionada, ela não se vende para ter relevância. Ela não se corrompe para ter influência. Nós não seremos desses. Nossa influência é Jesus Cristo de Nazaré. Se formos relevantes nesse mundo, que seja porque nós carregamos Ele na nossa vida. Não sei se eu já falei isso aqui, mas cara, fala meu nome em algum lugar de Goiânia, vai acontecer nada. Fala o nome dos pastores, pregadores em algum lugar daqui nos hospitais e não vai acontecer nada. E glória a Deus, porque não vai acontecer nada. Agora fala o nome de Jesus. Leva Jesus nos hospitais e doentes serão curados. Leva Jesus nos hospitais e enfermos serão sarados. Leva Jesus nos prostíbulos e cativos, viciados serão libertos. Leva Jesus para dentro da tua casa e paz vai voltar a reinar sobre esse lugar. É hora, meu querido, é hora de romper a bolha. É hora de romper essa caixinha. É hora de reagir.
se vier tempestade, nós estamos de pé. Se vier deserto, nós estamos de pé. Se vier vendaval, nós estamos de pé. Por quê? Ninguém sabe explicar, mas estamos prosseguindo para o alvo que é Cristo. Não temos tempo a perder com coisas fúteis e banais. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem chega constante. Não é sobre competir. Eu tô mais desperto que fulano. É sobre incendiar. Você está de pé, meu querido, e você sabe quantas pessoas caídas estão do teu lado. É hora de estender a mão e levantar. Você está curada, minha querida, e você sabe quantas pessoas feridas e machucadas estão do teu lado. É tempo de fluir da sua vida o mesmo bálsamo que você recebeu. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu querido, empolgados serão frustrados. Agora adoradores de verdade, eles estão ansiando o momento de poder abraçar de novo, de poder estar perto de novo, de poder trazer para o culto a família toda de novo, de poder no meio do culto sair e entregar palavras de conhecimento para o seu irmão. Nós estamos chegando nesses dias. Minha pergunta para finalizar aqui para você é: nossos olhos se abriram, mas será que os nossos pés se firmaram? Eu vejo dias chegando em que no norte falarão que Deus levantou um grande exército, uma nova igreja, uma nova geração posicionada e pura. No sul falarão que Deus também levantou uma nova igreja, um novo povo, um povo puro, um povo santo. No oeste falarão, no leste falarão. Deus levantará um povo posicionado em todos os cantos da terra, em todos os cantos da terra, e nós faremos parte desses. É tempo de incendiar o teu coração. Talvez você veio aqui e você está falando: era dessa palavra que eu precisava, era essa chave que precisava ser virada. Deus está virando chaves dentro de você. Deus está virando chaves dentro de você. Deus está transicionando você de um lugar de apatia para um lugar de posicionamento. Coloque a mão no seu coração, vamos adorar a Deus. Vamos, Estefânia. Você vai ser incomodado pelo Espírito Santo nessa noite. Sonda-me, Senhor. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo na madrugada. Diga isso pra Ele. Coração. Transforma-me, transforma-me. Transforma-me conforme a tua